Olá, pessoal! Então vamos a mais uma aula ao vivo aqui de flauta. Agradeço aos colegas que tiraram um tempo aí da sua noite para estar aqui com a gente nessa gravação. E hoje, mais uma vez, eu vou dividir para não ficar extenso o conteúdo. Nessa primeira parte, vamos falar do ciclo 3, que em breve aí a atividade já vai estar no ar, ok? Bom, o que é o ciclo 3? É mais uma preparação para a nossa prova prática, né? Se é um instrumento musicalizador flauta, a gente tem que usar a flauta de alguma forma. A gente tem que aprender a manusear ela, aprender alguns conceitos básicos, né? O histórico do instrumento a gente já viu lá no ciclo 1. E aí a gente vai caminhando até a atividade de 40 pontos, que infelizmente modular é muito curto o tempo. Eu gostaria de ter 6 meses, mas a gente não tem flauta 1 e 2, então a gente corre um pouquinho com o conteúdo por conta disso. Mas vamos lá, vocês vão ter duas opções para a gravação. É o mesmo esquema, vocês vão gravar um vídeo, postar no comentário da atividade e clicar em entregar. A primeira opção seria a utilização, readaptação ou criação de playback. O que acontece? Aqui tem muitos playbacks no YouTube, tem muito material disponível ainda bem, né, na internet, então a gente não precisa utilizar um especificamente do nosso guia de estudos. Não pode usar a faixa 3, que já foi usada no ciclo 2, não pode o Clarão da Lua, porque já foi usado no ciclo 2, e não pode a Asa Branca e Nona Sinfonia, porque fazem parte da avaliação de 40 pontos. Não tem sentido a gente gravar a Asa Branca e depois gravar de novo, ou a mesma música ter pontuação duplicada. Então, professora, eu não quero pesquisar no YouTube, eu quero utilizar um playback do próprio guia de estudos. Posso? Pode. A gente tem cifra melódica, vocês sabem disso, que foi o meu trajeto de iniciação com a flauta. Foi uma proposta minha, pedagógica. Então, quem tiver interesse em gravar uma outra faixa do guia, que não seja essas que foram mencionadas, as já usadas no ciclo 2, nem Asa Branca, nem Nona Sinfonia, pode utilizar o playback do guia. Eu quero utilizar uma música que eu achei muito legal lá no YouTube, eu gostei muito. Vou usar o playback. Mas é playback, gente, não pode ter som de flauta, porque senão mistura a sua flauta com a flauta da gravação e a gente não consegue ouvir com muita clareza a questão da articulação, do ritmo, tá? Então, aqui, né, quem ouvir essa primeira opção, também tem aqueles colegas que amam mexer com estúdio, que tem facilidade, gostam de gravação, quiser fazer um playback de sua autoria, uma música com 3 notas, né? Eu quero fazer uma música igual a gente fez aqui no ciclo 2, na faixa 3, achei legal a proposta, quero fazer. Vai ser muito bem-vindo, tá? Mas não é obrigatório, você pode também pesquisar um playback pronto aí na internet, nas mídias, ou até mesmo no nosso guia de estudos. Caso você queira criar uma melodia que não existe, vamos supor, eu vou criar uma melodia específica para essa atividade e quero usar com os meus alunos no futuro. Eu posso criar uma música com 2, 3 notas? Pode. Tá? Aí, é claro, por ser uma música que a gente não conhece, eu gostaria de pedir para vocês anexarem a partitura, não precisa colocar nesse documento que vai anexo na atividade. Vocês podem anexar o PDF ou a imagem, né, a foto dessa partitura que vocês criaram e tocar, né, executar na flauta doce. Essa criação também está valendo aqui como a opção 1. O que é a opção 2? A gente chama de aplicação didática para experimentações sonoras ou notas básicas do instrumento. Então, desde a primeira aula, eu tenho colocado a flauta como utilização numa historinha, né, determinados personagens, cada um é uma nota específica. A gente viu lá trechos de melodia. Vamos supor que você quer tocar a música Lugar Comum, do Gilberto Gil, por exemplo. Aí você consegue tocar o refrão e a parte mais difícil você não toca, você canta. Então, aqui no caso da parte didática, ela é uma adaptação, mais ou menos, né, baseando aí nas aulas que a gente tem feito. Eu fiz aula passada, já tivemos na primeira aula alguns experimentos também, né? As possibilidades de trabalhar a flauta desmontada, né, as partes do instrumento. É claro que a gente não vai copiar alguma coisa que já foi feito aqui, mas vocês podem adaptar, reinventar.
Aí seria uma opção o quê? Didática. Aí no vídeo você fala, eu optei pela opção 2, pela didática da flauta doce. Vou utilizar essa flauta numa história. Aí você conta uma história, faz toda uma encenação, claro, né, para não ficar aquela coisa lida, né, que senão não tem graça. E a gente viu que a gente pode completar trechos de músicas fáceis, um contexto de uma história, né, ou trecho de um poema, ou outro recurso onde a flauta, é claro, pode aparecer para trabalhar ritmo, interpretação, melodia ou algum contexto musicalizador. Se quiser algumas dicas para assistir além do passo a passo, né, aulas anteriores também, e independente da escolha, o que será avaliado são critérios como criatividade, no caso, lógico, da opção 2, a didática e construção aqui. Na opção 1, a gente vai analisar o quê? Ritmo, sonoridade, né? O contexto de articulação, que seria o que a gente já está avaliando aqui no ciclo 2 e vai avaliar também na prova de 40 pontos. Postou o link ou subiu o vídeo para atividade, aí nós vamos fazer a correção. Só não esqueçam de falar a opção, tá? No caso do playback, se você criar um playback que não existe, eu gostaria que vocês subissem esse áudio para que a gente possa compartilhar com a gente, para que a gente possa ter acesso, e principalmente se for criação de uma música de sua autoria, claro que a gente precisa da partitura, porque como é de sua autoria, a gente não conhece. No mais, eu quero tocar um trecho do Aquarela do Toquinho. Pode? Pode. A música que vocês quiserem. O mínimo de 3 notas, tá? Que é o básico aqui que a gente está fazendo aí nas faixas iniciais. Então, não precisa colocar uma melodia complexa. Eu posso, por exemplo, utilizar Si, Lá, Sol, igual na faixa 2. Tá valendo. Eu já toco instrumento de sopro, já tocava flauta, já fiz flauta lá no conservatório, né, quando eu fiz instrumento complementar lá, e eu já sei tocar. Então, escolhe a música que você achar interessante, que você quiser executar, ou que você goste, não precisa. Aqui não tem uma regra máxima de quantidade de notas ou de oitavas. A gente tem a regra mínima, que é de 3 notas, ou seja, se possível, Si, Lá, Sol. Ok, pessoal? Então, tem essas duas opções. Não precisa fazer as duas, escolhe apenas uma. Por que a gente deu opção didática? Porque tem colegas que, às vezes, a flauta ainda não chegou. Às vezes, ele vai achar mais fácil fazer a opção didática, que não vai exigir tanto tecnicamente, né, quanto uma música, e ele prefere essa opção. Então, a gente vai deixar essas duas opções. E é claro que a flauta tem que aparecer na atividade. Não adianta criar uma história, ler a história, falar da história. O burrinho é a nota dó, o patinho é a nota sol. Aí não adianta. Você tem que executar a flauta nessa sua atividade, independente da escolha da opção, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta específica aqui dessa atividade? Bom, se na hora de fazer, né, surgir a dificuldade aí para você que está ouvindo essa gravação também, independente do horário, nós estamos à disposição para auxiliar, é só perguntar que eu, tutor Éder, vamos responder na medida do possível. Pois não, João Carlos? Pode falar. No caso da opção 1, professor, tem que ter o playback, certo? Tem que ter, sim. Ok, era mais isso Tá? aí, tá bom. Também pode ser com 3 notinhas, igual a gente fez na faixa 2, não tem problema. Claro que não pode ser essa mesma faixa, mas pode ser qualquer outra faixa, ou no nível, por exemplo, do Clarão da Lua. A gente tem várias músicas do Sopro Novo e de outros métodos que nós vamos ver aqui hoje, e vocês vão achar com facilidade alguns playbacks aí na internet também. E aí vai da criatividade, viu, gente? Aí pode ser um trecho de uma música natalina, pode ser um trecho de uma música que eu goste, né? Falei agora do Lugar Comum, que eu sei que ela também tem um refrão até, dependendo da tonalidade, as notas são repetidas e não é tão difícil. Mas, enfim, né, a gente deixou bem livre aí para que vocês sintam a vontade de escolher a opção e as notas e a quantidade de notas que vocês querem executar, ok? Vou pausar essa primeira parte, então, para a gente começar falando dos métodos da flauta doce.